quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui nesta noite para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus, juntamente com a igreja que irá morar no céu. Convido a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 23 ao 27. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite, por nosso coração. Creia nisso, que Deus irá falar conosco, né? Continuar falando conosco nesta noite, como tem falado através dos louvores e das orações. Todos acharam que diz: e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos ao Senhor, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os cárceres que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada a qual matasse, e cuidando os presos que já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, todos aqui estamos. Tem alguém aqui conosco ainda? Você pode glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, neste ano nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, praticamente todos os dias. Todos os dias nós lemos algum texto, nós fazemos menção de algum texto desse livro de Atos, e nós descobrimos e entendemos que o título do nome desse livro é Atos dos Apóstolos, mas há mais manifestação do Espírito Santo do que todos os apóstolos juntos. Por que não chamar Atos do Espírito Santo, havendo tanta manifestação do poder de Deus, havendo tanto batismo com o Espírito Santo, havendo tanta cura, tanto milagre, tanta missão envolvida através dos discípulos e a missão do Espírito Santo? E nesses estudos eu estava meditando esses dias para dar uma lição, uma escola no culto de doutrina, e eu vi que o início desse livro é uma continuidade dos evangelhos. O doutor Lucas, ele escreve esse livro, e ele remete para alguém, um homem por nome Teófilo. E eu fui pesquisar e falar quem era este homem, que a gente não ouve muito falar sobre ele, e por que Lucas ele faz menção de escrever para este homem. E eu tive uma surpresa muito grande, porque muitos estudiosos, muitas pessoas vão relatar dizendo que este homem era um doutor da lei, ou que era uma liderança em Roma, que mantinha os débitos da despesa de pesquisa de Lucas. Só que nada certo. O que eu sei que é certo o nome Teófilo significa amigo de Deus. E nesta noite eu tenho a plena certeza de que esse livro não foi só escrito para Teófilo, mas foi escrito para os amigos de Deus. Então, se você tem uma Bíblia Sagrada e você medita neste livro, fica sabendo que ele foi feito para mim e para você. Foi escrito direto para Teófilo, que diz amigo de Deus. Então também foi feito para nós, que somos amigos do Senhor Jesus. Ou seja, ele deixou esse livro nos mostrando as coisas que ele fez, que ele ensinou, e ainda as maravilhas da implantação da igreja dele nesta terra. E é maravilhoso entender, irmãos, que tem um livro exclusivo só para os amigos de Deus. E se você é amigo de Deus, se alegra nesta noite, porque este livro é para você também meditar e estudar da parte dele. E nós vemos vários acontecimentos até chegar nesta viagem a qual
Paulo e Silas vai fazer, denominada a segunda viagem do apóstolo Paulo. Nós vemos que em Atos 9, Paulo ele se converte, ele tem um encontro com Cristo em caminho a Damasco, e o próprio Jesus aparece para ele e fala: Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os arguilhões. E o interessante, irmãos, é que nós vemos nos dias atuais muitas pessoas, pastor Abraham Robson, recalcitrando contra os arguilhões. Eu fui também estudar uma vez sobre isso e eu entendi que recalcitrar é como se dar um coice para trás, é como recuar, é como parar, não querer ir adiante. E eu vi que quando o Senhor Jesus ele fala com Paulo, é duro para ti recalcitrar contra os agrilhões, ele estava dando uma comparação de um boi que vai arando uma terra e ele não quer mais arar e ele vai dar um chute, um coice para trás. E ele fazendo isso, ele acaba acertando o seu pé nos arguilhões, que eram chuchos que arava a terra. Então quando Jesus ele fala com o apóstolo Paulo, é duro para ti recalcitar contra os agrilhões, ele está falando: se você resistir à minha presença, se você resistir à minha missão, se você resistir o que eu tenho para você, você vai se machucar, você vai passar mal. É duro para ti recalcitar contra os arguilhões. Então se nesta noite você está recusando algo de Deus, está resistindo algo de Deus, fique sabendo, é duro para nós recalcitrar contra os arguilhões que o Senhor assim preparou para que nós fazermos. Oh glória, Deus é fiel. E nós vemos no capítulo 12 também, é culto de intercessão. Nós vemos quando Pedro ele é preso e nos diz que Herodes ele mata Tiago, e ele vendo que agradou o povo a matar Tiago, no capítulo 12, ele agora vai prender Pedro. E quando ele prende Pedro, ele espera para chegar à festa dos pães asmos para poder também matar Pedro. Só que enquanto Herodes ele está querendo agradar, pastora, o povo, tinha uma igreja de joelho num culto de intercessão, agradando a Deus. Enquanto o rei Herodes procurava agradar o povo, tinha uma igreja agradando a Deus em oração, tinha uma igreja agradando a Deus de joelho no chão, tinha uma igreja agradando a Deus em intercessão, tinha uma igreja agradando a Deus em intercessão por Pedro. E nesta noite não é diferente. Se você entende o que é intercessão, você entende que estar agradando a Deus com as suas orações. E aí nós vemos a ação do Espírito Santo tirando Pedro da prisão. Quando é no capítulo 13, nós vemos o Espírito Santo também mandar separar Barnabé e Paulo para a obra missionária. E ali ele sai na sua primeira missão. Quando chega no capítulo 16, nós vemos agora eles fazer a segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, nós vemos Paulo agora se separar de Barnabé, e ali ele leva a Silas com ele na sua segunda viagem missionária. Quando ele chega na cidade de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando ele chega na cidade de Cilícia, ele encontra uma mulher a qual se converte ao Senhor. Ele encontra também Timóteo, e ali ele começa a sua missão. Só que quando ele chega no caminho da oração, a Bíblia diz que ele e Silas em caminho da oração, havia uma mulher que saía ao seu encontro, saía atrás dele, clamando, dizendo: verdadeiramente esses são homens de Deus, que prega um caminho da salvação. Observa que ela por diversos dias falava isso: verdadeiramente esses são os homens de Deus que pregam um caminho para a salvação. E quando eu vi esse texto, eu comecei a meditar e eu pude entender por que Paulo identificou que aquela mulher não estava falando simplesmente do Espírito de Deus, mas do espírito de adivinhação.
porque ela estava distorcendo o que está escrito na palavra do Senhor. Quando ela falava verdadeiramente esses homens são de Deus e eles pregam um caminho, ela estava distorcendo, porque nós sabemos que Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Quando ela fala e prega um caminho, ela está falando que tinha outros caminhos para a salvação. Paulo talvez olhe para ele e fale: ei, isso está errado, porque só existe um caminho, não existe mais de um, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele fala: sai dela, espírito de adivinhação. E aquela mulher foi liberta no caminho da oração. Antes de você chegar aqui, Deus já estava libertando pessoas da tua casa. Antes de você chegar ainda pelo caminho, Deus já estava trabalhando para os seus. Deus já estava trabalhando na sua vida. Antes de você chegar na oração, Deus já faz maravilhas, milagres por conta da sua intercessão. E por conta disso veio alguns problemas para Paulo e Silas. Aqueles homens tinham grandes lucros. E agora eu entro no texto que a gente lemos. Ele tinha muito lucro com aquela mulher. Eles agora pegam Paulo e Silas, levam para a praça e açoitam eles. E faz uma grande muvuca, uma grande multidão ali ao redor. E quando eu meditava nesse texto, eu me perguntei por que Paulo não se identificou como cidadão romano para livrar-se dos açoites. E eu fiquei pensando por que Paulo também não falou que já trabalhou para o governo de Roma para livrar-se dos açoites. Isso é bastante interessante, porque se ele tivesse identificado que tinha trabalhado para o governo romano, e identificado que que tinha naturalidade romana, eles não poderiam açoitar. E o que eu pude entender é que se Paulo se identificasse, ele se livrava dos açoites, mas Silas não. E Deus bradava em meu coração dizendo: eu vou colocar pessoas ao teu lado que são mais chegados do que irmão, amigos mais chegados do que irmão. Se Paulo tivesse identificado, Silas ia apanhar só. Ele está falando: ei, eu assumo os açoites, eu apanho junto, mas eu não abandono o amigo. Ei, eu vou passar por cadeia junto, mas eu não abandono o amigo. Você talvez tenha amigos que é assim, ou tem amigos que já te abandonou no meio do caminho, mas eu quero lhe dizer: nós temos um amigo fiel, aquele que não nos abandona, aquele que não nos deixa, aqueles que está conosco no dia bom, no dia mau. Jesus é o nosso amigo, como fala o nosso pastor presidente o tempo todo. Jesus é o nosso amigo, Ele não nos abandona. Paulo não abandonou Silas. Demonstração de amizade verdadeira. Jogaram ele no cárcere, chamaram o carcereiro e levaram ele para cadeias interiores. Tinha várias portas, era a última, como se fosse uma solitária do Brasil, que a gente chama, né? E ali prenderam eles. E a Bíblia nos diz, como lemos, que prenderam os pés dele no tronco. Essa prisão era para presos de alta periculosidade, presos horrendos que causavam terror não só na população como também no governo. Prenderam ele como se fossem pessoas muito perigosas. E essa prisão no tronco era, não sei se você já viu em filmes, jornais, em revista, prendia as mãos e os pés em um tronco. E eu lendo esse texto, eu imaginei Paulo e Silas presos em um tronco. E a ousadia de Paulo cheio do Espírito Santo. Porque quem vai orar, pastor, quem gosta de orar, quem gosta de interceder, ele já sai de casa cheio do Espírito Santo. Ele não vem para se encher do Espírito Santo, ele já sai cheio. E ele na ousadia, cheio do Espírito Santo, eu creio que ele olha para Silas e fala: prender os nossos pés.
Prenderam também as nossas mãos. Aqui fala, na escritura fala só os pés, mas a escritura diz que prendia os pés e as mãos. Mas a nossa boca ainda está solta. Não prenderam a nossa boca, não amarraram, não botaram uma mordaça em nossa boca. Eu creio que ele olha um para o outro e fala: eu entendi, prenderam os nossos pés, as nossas mãos, estamos aqui inválidos, mas a nossa boca ainda consegue adorar, a nossa boca ainda consegue orar, nós ainda conseguimos orar, nós ainda conseguimos louvar ao Senhor. E Paulo olha para si e fala: então faz o seguinte, vamos orar. Enquanto um ora, o outro canta louvores ao Senhor. Enquanto um canta louvores, o outro ora. E assim começaram a orar, a adorar, a orar, a adorar. E diz a palavra do Senhor que sobreveio um terremoto e balançou o alicerce da prisão. Todos que estavam em cadeias foram soltos. Mas o que me chama mais a atenção é que esse terremoto foi um terremoto local, não foi um terremoto geral. Ou seja, as casas que estavam do lado estavam intactas, outros edifícios que estavam do lado estavam intactos. Deus, ele balança, ele dá terremoto em lugares, em locais fechados, para nos despertar. E enquanto eles oravam e cantavam, eu creio que em alta voz, como a gente faz aqui na nossa oração, o carcereiro estava dormindo. O carcereiro, ele só acorda depois que o terremoto acontece. Eu quero concluir esta mensagem fazendo uma pergunta para você: o que falta para nós nos despertar o caminho da oração? O que falta para nós nos despertar para tirar mais momento de jejum? O que falta para nós despertar para cantarmos louvores verdadeiramente ao nosso Deus? Eles cantavam e oravam e o carcereiro dormia. Houve um grande terremoto, o carcereiro acorda. Será que vai ser necessário Deus mandar um terremoto em nossas vidas para nos despertar? Para nos despertar para a oração, para buscar ao Senhor, para fazer missão, para ir atrás das almas. O que precisa acontecer em nossas vidas para que nós nos despertamos para o reino dos céus? Mas não preocupa não, o terremoto ele é local. Pessoas vão ter que olhar e falar: mas aqui está tudo bem, por que na casa dele está uma benção? Mas aqui não balançou nada, por que na casa dele está balançando, mas está dando tudo certo? Ei, Deus vai mandar um terremoto em nossas vidas, ainda por esses dias, que vai nos balançar de uma forma que iremos nos despertar para a sua vinda eminente. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Mas só 3 meses, na casa de Obed-edom, a notícia chegou para o rei: rei, Obed-edom está bem abençoado, é a Arca da Aliança que está lá. 3 meses, os animais que não davam cria começou a dar, o capim que não crescia começou a crescer, o homem está próspero, está abençoado. É o que? É a presença de Deus. Esse terremoto não é para destruir parede como aconteceu nos países que nós estamos vendo, não. Esse terremoto é para nos acordar, para a presença de Deus entrar na nossa casa, para a presença de Deus entrar na nossa vida e fazer mudança. Vai acontecer. E quando acontecer, fique sabendo, é Deus balançando você, é Deus te sacudindo, é Deus te despertando para a sua vinda eminente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Eu quero devolver o microfone para o nosso pastor e quero agradecer a oportunidade que eu tive nesta noite de falar do amor de Deus.